Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Estamos começando as comemorações de 2 anos de programa e eu estou bem feliz. E hoje eu convido uma pessoa especial para falarmos de alguns temas muito interessantes que envolvem nossa vida e envolve também o propósito deste programa, que é maternidade, arte, estética, cultura. Vamos conversar com Jussara Foleto, que é administradora, desenvolvedora de pessoas e atende em Santa Maria num consultório pessoal e profissional. Bem-vindo ao programa. Olá, tudo bem, Lígia? Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente estar aqui. É uma honra, né, e uma imensa responsabilidade falar para esse programa tão importante para a nossa cidade e para a nossa região. Obrigada. Realmente, essa palavra responsabilidade, ela é importante sempre, né, na nossa vida. Tudo depende de nós, né? Não é culpa do outro, mas sempre da nossa responsabilidade por aquilo que a gente faz. Eu gostaria de entrar num tema, Jussara, sobre essa questão de ser mãe biológica. A diferença entre ser mãe biológica e ser mãe psíquica. Tem algumas mulheres que não se tornaram mães biológicas, né? Como é que é isso e como é que funciona em relação à potência humana? Como é que se desenvolve esse fazer, esse gerir e gestar, né? Sim, enfim, é uma palavra, né, a mãe que agrega muitos conceitos. Mas mãe, a gente é mãe de muitas coisas, né? A gente pode ser mãe de um ser humano, mas também a gente pode ser mãe de um projeto. Então, o que envolve a palavra materno? Materno, a gente tem 2 conceitos. Gestar, né? Porque uma mãe gesta um filho. E o que é esse gestar? Gestar é tudo aquilo que prepara para um nascimento. Então, a maternagem é a preparar algo para depois um nascimento. Então, transformando e trazendo isso para um conceito empresarial, por exemplo, né, para ficar mais didático, uma empresa, um projeto, primeiro a gente gesta. Não é que esse tempo de gestar, antes dele nascer, não se faz nada, é passivo, não, é ativo. A gente está construindo, estudando as leis, a questão de como divulgar, quer dizer, tem toda uma preparação. E envolve toda uma espera, e essa espera tem a ver com paciência, com maturação, porque assim, Lígia, é interessante a gente ver que quando é que um filho nasce, né? Aquela informação vem de dentro para fora. É o filho, quando está pronto, né, de forma natural, ele dá os sinais. E um projeto também, a hora de nascer, a hora de colocar para o mercado, ele tem sinais que a gente tem que saber como mãe identificar. Então todo líder é um pouco materno. E depois ele, quando literalmente coloca no mercado, ele colocou uma criação.
que foi dele, daquele potencial humano, como você bem trouxe. Então, toda a arte do ser humano é uma criação, é uma maternagem. Inclusive para um artista como eu, ou um projeto de arquitetura, ele tem aquele momento. Quando você, por exemplo, tá fazendo Seria uma obra de arte, né? Tá criando. Ah, que legal. Inclusive, você citou algo antes da gente começar, que a gente estava conversando, e você citou algo assim, eu tenho uma dor às vezes, né, de vender uma obra minha. Por quê? Porque é com um filho seu, você gerou. Sim. É a sua criação que tá ali, né? Sim. Então, às vezes, a gente tem um pouco de ciúmes mesmo. A gente quer pra gente aquilo que a gente cria, né? Que é belo, né? Que é belo. A gente quer ficar com ele. É bem um filho mesmo, que nem esse colar aqui que eu tô usando. É bem um quadro também, né? A gente fica... se apega, mas que não é uma coisa muito boa, porque tem um negócio, o filho tem que ir e a obra também tem que ir. Isso eu compreendi na minha vida. Então, tudo isso está envolvido no conceito de ser mãe psíquica e mãe biológica. Então, indo um pouquinho mais além também, a mãe imprime no filho uma informação, ela imprime um modo de ser, mas o filho também imprime na mãe. Né? Não é que a mulher é igual depois que ela gestou algo. E isso vale também para um projeto. A gente está sempre evoluindo. É um crescimento. É um crescimento, é um desenvolvimento humano, né? Que legal. E tem que respeitar também, existe essa relação também simbiótica, né, com a mãe e com o filho, mas tem que respeitar a identidade dele. Sim, não é fácil, não é mãe, fácil. Né? Inclusive tem alguns conceitos, né, que diz que, né, a mãe está na nossa célula, sim, e a gente, aos poucos, a gente vai se desligando. Porque a mãe, Lígia, quando ela está esperando um filho, quando ela almeja um filho, ela também coloca uma expectativa. Você, quando vai pintar um quadro, você já coloca uma expectativa sobre aquele quadro, né? E ao longo do tempo, essa criança nasce, ela vai colocando a sua própria identidade, que a vida deu para ela. Né? E também suas próprias expectativas, né? Essa questão da expectativa é muito importante, porque às vezes tu cria uma expectativa que não é do outro, né? Ou o outro criou, mas não é tua. Isso é muito importante. Quantas coisas a gente faz e realiza e que não é nosso, né? Talvez expectativa do pai e da mãe. Eu lembro quando eu estava grávida, né? Só contar um exemplo bastante prático. Então, fiz ultrassom e era um menino. E aí a primeira coisa que meu esposo na época falou, vai ser do Inter. Quer dizer, já estava incômodo. Não tem nem o direito de escolher o próprio time, né? Pra ver. A gente imprime naquela criança algo que a gente quer. E o que a gente faz ao longo da vida, né? Vai se distanciando desse desejo dos pais pra gente entender o que é nosso, o que é genuíno da minha própria essência, né? Da minha própria identidade. Que é difícil a gente separar isso. E que entra um respeito lindo, né? Pela gente mesmo. É como, enquanto tu falava, me veio esse exemplo também como numa empresa. Às vezes tu trabalhou anos e tu precisa se desligar daquela empresa, ou como aposentado, ou porque foi demitido, enfim, ou porque tá na hora de mudar, né? Eu lembrei de quando eu era professora na universidade, 15 anos, né? E a universidade entrou numa crise econômica e eu saí nessa crise. Para mim foi bom, porque eu retornei ao investimento solo da minha carreira. Sim, às vezes a gente se acomoda em lugares porque está confortável, né? Muito confortável. Eu digo para os alunos assim, quando a estrada está muito fácil, pensem que tem algo errado. Porque a vida aqui é o nosso desenvolvimento. E o nosso desenvolvimento passa por algumas coisas que nem sempre são confortáveis, né? Mas faz parte. Né? A gente aprende com as experiências. Em relação então a essa atitude do líder, eu queria entrar nessa atitude do líder, homem ou mulher, né, independente de gênero, que sente essa pulsão interna em fazer mais, fazer para o outro, né, onde a gente entra, por exemplo, na importância do trabalho social.
E como é que funciona isso no processo de ser pessoa e para servir ao social? Existe um caminho aí que talvez seja melhor ser pessoa antes de fazer para o outro, né? Essa questão da identidade. E em relação à diferença entre assistencialismo e servir ao social. Fala um pouco para nós sobre isso. Bom, Lígia, a gente tem que partir do princípio que a gente vem para esta existência para servir, né? Não é que a vida nos coloca aqui e diz, vamos ver o que vai dar. Não, ela nos coloca com alguns talentos, né? Inclusive tem um americano da Harvard que identificou as inteligências múltiplas, agora não me recordo o nome dele. Mas, ou seja, a gente já nasce com algumas aptidões da natureza. E essas aptidões não é que a gente tem o direito de escondê-las, de não colocar na vida. A gente tem que agir, fazer. Por exemplo, quem tem talento para a música, né? Quando ele não exerce esse seu talento, ele priva o outro de escutá-lo, né? De ter esse prazer de escutá-lo. É verdade. Aí eu faço o seguinte exemplo. Digamos que todos os médicos resolvessem, agora não vou mais clinicar, não vou mais medicar, não vou mais exercer a minha função, né? O fato da gente exercer o nosso próprio talento é uma função social. Então isso a gente não tem escolha, é nosso dever como ser humano. A gente exercer os nossos talentos. Talvez que a vida por isso nos deu de o presente. ser humano adoeça também, né? Se ele não faz. Sim, né? sim. Nisto a gente não é livre, nisto a gente não tem escolha, porque a gente tem esta função de servir ao outro, de ser uma pessoa no social. Esses dias eu vi uma frase muito bonita, muito interessante, que dizia assim: venha para fazer aquilo que você veio para fazer, porque o mundo só vai ganhar com isso, né? Então é tão bacana isso, né? Sim. Às vezes você fica parado lá olhando televisão, só assistindo. Só no assistencialismo, assistindo. Ou esperando ganhar comida, cesta básica. Sim, ali a gente entra então na questão do assistencialismo. Às vezes é importante a gente ajudar o início, né? Às vezes a gente precisa literalmente pegar na mão, ensinar a escrever, ou ensinar a pescar, né? Mas existe um tempo para essa ajuda. Depois a pessoa precisa ir sozinha, porque senão ela não se desenvolve. A gente acha que está fazendo um bem e a gente não está ajudando o outro a crescer. Por que é muito fácil, por exemplo, a gente ir lá e fazer pelo outro? É mais fácil do que ensinar, né? Aí a gente vai lá e faz pelo outro. A própria mãe e o pai fazem isso, muitas vezes pelos filhos, né? Porque tem que ter paciência, nem sempre aquela outra inteligência tá maduro o suficiente para aprender. Sim. Às vezes tu tá ensinando a pessoa a pescar e ela tá com uma dificuldade, não consegue. Então exige de ti um esforço maior, uma forma de explicar diferente. Mas é mais fácil tu ir lá e pescar e dar, né? Sim. E aí tu não ensina. E aí também não é materno, porque o materno, voltando ao assunto anterior, né? Ele ensina. Sim. E tem paciência e amor para até o outro estar maduro para aprender. Que legal isso, porque a paciência também é uma virtude, né? Sim. Servir é uma virtude, nós temos muitas virtudes que a gente tem que E a gente está num mundo, importante a gente falar sobre isso, Lígia, a gente está num mundo onde existe muita ansiedade, as pessoas têm dificuldade de esperar o tempo, querem tudo para ontem, os jovens, uma dificuldade imensa de esperar aquilo amadurecer para depois colher. Quer comer a fruta ainda verde. E a natureza tem o seu tempo. Tem uma passagem bíblica que eu acho muito bonita, que existe o tempo de Deus e o tempo dos homens, né? E a gente, quando olha para a natureza é uma grande sábia professora, né? A gente aprende a esperar, tem as estações, tem todo um ciclo da vida, né? Então, os jovens, até por uma questão da internet, que é só clicar e já tá ali, tá tudo pronto, resolvido, né?
estão com muita ansiedade em ter as coisas muito prontas, sem exercer... Muito rápidas. Né? Sem espera e sem essa maturidade. Eu costumo Porque dizer é uma sabedoria assim, também, né? Sim. É uma sabedoria. Eu costumo dizer assim, Lígia, qual é a fase da vida da gente, né? Eu digo para os alunos, em que a gente quer uma coisa e quer naquela hora, e se não chora, né? Por exemplo, tá com fome e chora porque precisa comer na hora. É a fase da infância, né? Para uma criança tá tudo certo. Legal, bom exemplo. Uma pessoa que tem uma maturidade, que cresceu e que não é mais infantil, ela tem que ter a paciência, sim, para esperar, né? Que daí tem um sinal de maturidade, senão a gente não cresce, senão a gente não fica naquela idade biológica e não na infância, não na idade psíquica. Vamos falar, antes da gente encerrar esse bloco, sobre arte e estética, já que, né, uma vez que a Jussara é cliente também do ateliê, né, tem peças minhas, como é que tu é apreciadora da arte também, o que tu diria para o nosso público, assim, essa importância das escolhas, dos acessórios para si mesma, né? Tu que trabalha com desenvolvimento de pessoas, com consultoria empresarial, essa escolha dos acessórios para casa, dos acessórios pessoais, o que tu indicaria e como é que funciona a importância do belo na vida das pessoas? Lígia, eu costumo dizer assim, ó, tudo é alimento, né? Então a gente precisa alimentar, por exemplo, o físico, né? Eu não vou comer uma comida estragada porque vai me fazer mal, né? Eu preciso alimentar o meu emocional, né? Como é que eu alimento o meu emocional? Através das relações que eu tenho. E como é que eu alimento o meu corpo psíquico, né? Através das imagens que eu vejo. Então, um objeto de arte é uma imagem, um colar é uma imagem e principalmente eu estou usando, eu estou me alimentando daquela obra de arte, daquele belo. E é importante a gente entender quem faz aquela obra, porque aquela pessoa, aquele artista, quando ele está bem, quando ele está em unicidade consigo mesmo, ele está em paz, está se desenvolvendo na vida, quando ele imprime algo fora, ele está imprimindo a sua própria, digamos assim, a sua própria alma, o seu melhor, né? E o outro, ao ver essa obra, que pode ser um quadro, pode ser uma joia, pode ser uma roupa, ele se alimenta, conecta o seu melhor com o meu melhor. Que legal. Então a arte, ela tem essa propriedade de conectar o melhor do artista com o meu melhor. Então é alimento, né? Sim. E a casa é o lugar, é o nosso segundo corpo, eu digo, né? Ali é onde eu descanso, é onde eu estou o tempo inteiro me alimentando. Às vezes a gente vai para um ambiente externo e a gente se fecha, né? Porque às vezes não é um ambiente muito saudável, mas eu preciso estar ali. Dentro da minha casa eu estou aberta. E aí se eu não tenho algo, uma imagem que não está bem ali, que, por exemplo, alguém que já foi passado na minha vida... sofre. Tá alimentando. Às vezes a gente acha que a gente não vê, tá sempre vendo, né? Posso até não me dar conta. Então é importante cuidar que imagens eu estou me alimentando dentro da minha casa. Porque existe um diálogo, né, também, Sim. entre o objeto, entre, né, assim como existe entre as pessoas, existe também... Metabolismo puro, né, metabolismo nos psíquico. objetos. E a gente tem que ter esse cuidado para ter essa soma, de fazer vida, né? Sim, porque senão, Lígia, a gente tá comendo comida estragada. Porque o artista, quando ele pinta, ou o escritor, ou o poeta, enfim, ou o empresário, quando faz, ele plasma, se ele está bem, né, num bem-estar de vitalidade, ele plasma a informação do espírito. Sim. Né? Então Sim. ali fica aquela marca, né? Sim. Que também Por que ajuda... é tão belo também, trazendo um exemplo mais clássico, né, Lígia? Ver uma obra de Michelangelo. Até tem uma série, não me lembro em qual lugar, mas sobre Michelangelo, feita recentemente até. E eu assisti e me encantei, porque
ele queria dar vida para aquilo, né? Ele mesmo cita que ele não conseguiu ser Deus, porque ele não conseguiu dar vida para a sogra. Mas era tanta vontade dele de imprimir algo vivo ali, que hoje, depois de tanto tempo, a gente ver uma obra de Michelangelo alimenta, eu me torno mais, eu me sinto mais feliz, de forma bem, com palavras bem simples. Por isso que são belas, né? Elas têm uma beleza incrível. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos conversando com Jussara Folletto. E eu gostaria de dizer então que as peças que eu estou usando, o colar, a echarpe que vocês olhem, os objetos que vocês veem no cenário, eles estão na minha loja virtual, www.ligiamarques.com.br. Esperamos vocês daqui a pouquinho. Fica aí. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Ganhe vantagens com o processo de recrutamento e seleção da Camacho Consultores. Nós temos ferramentas online que permitem um processo seletivo rápido e eficiente em qualquer região do país. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais com todo o processo online, sem deslocamento do candidato ou da consultoria. Fale conosco. Vamos buscar juntos a alternativa mais adequada para a sua necessidade de contratação. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com Jussara Folletto. Jussara, você teve um projeto social que você desenvolveu para mais de 100 crianças, que rendeu o título de cidadã itaquiense. Gostaria que você contasse para nós sobre esse projeto, que também foi obra de mestrado, e antes disso, falasse o que significa esse termo cultura. Bem, falar desse projeto, Lígia, é bastante emocionante para mim, porque foi algo enriquecedor, né? Mas o termo cultura, a gente remete ao cultivo, né? Então, cultivo de quê? Cultivo do ser humano. E aí eu estou usando uma peça que eu peguei aqui do ateliê da Lígia, porque aqui a gente tem uma pedra, é uma pedra lapidada, né? Provavelmente essa pedra não foi encontrada assim no meio ambiente, foi uma pedra bruta. O que é uma pedra bruta, né? Uma pedra que está cheia de pontas, de arestas, tem excesso de material ali. E o que faz um lapidador, né? Ele tira esse excesso. E como é que ele faz? Vai dando forma. E como é que ele faz isso? Ele vai desgastando, né? Ele vai aquecendo, há um desgaste, há um sofrimento ali, né? Então,
Isto é cultura, é a gente se cultivar, a gente tirar aqueles nossos comportamentos que já não servem mais, que foram funcionais a um momento da nossa vida, mas que hoje já não servem mais. E conforme eu vou evoluindo, vou aprendendo, vou estudando, vou conhecendo, eu vou me modificando, eu vou fazendo metanoia, né? Então, por isso que também é tão importante o estudo, o desenvolvimento, porque eu aprendendo, eu vejo que aquele meu comportamento já não serve mais, já não é mais importante para aquele momento, né, da minha vida. Eu cresci, eu evoluí. E isso é cultura. Se a gente fizer uma analogia de forma... uma metáfora, por exemplo, a gente quando planta algo, cresce aquelas ervas daninhas, o que é o cultivo daquela planta? É eu ir lá e tirar aquela erva daninha, porque ela não faz parte mais daquele ambiente, né? Ela não deixa... Não é produtiva. Não é produtiva. Não deixa aquela semente crescer, porque ela rouba alimentos. Então... isso é para o ser humano. Um ser humano com uma cultura, tu vê que ele tem um certo garbo, um certo refinamento nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu modo de ser. Então, a cultura ajuda o ser humano a se desenvolver, a evoluir como pessoa nesta existência. Né? Então, e aí, o projeto Como social... é que nasceu o projeto? Enfim, foi um grupo, né, de empresários e de profissionais liberais que conversavam e viam que a gente precisava fazer algo também pelo jovem. Né? Então a gente tinha crianças de 5 a 18 anos. E aí a gente, através da arte, né, da dança, da música, do teatro, a gente conseguia fazer com que eles enxergassem um pouco mais da vida, a não ser aquele ambiente restrito em que eles estavam. Então, o fato deles conhecerem outras culturas ajudava a entender que eles também se modificavam como pessoas. Inclusive tem no YouTube, porque foi do meu projeto de mestrado, a minha forma de colocar como que foi desenvolvido esse projeto social, né? Então tem um vídeo no YouTube que foi, sim, que foi resultado do mestrado, e aí eu explico direitinho tudo aquilo que a gente fazia. Interessante, Lígia, porque daí volta aquele conceito de que não era assistencialismo. Sim. A gente ajudava, ensinava o jovem como também adquirir recursos para manter o projeto. E que resultados tu conseguiu perceber depois desse projeto? Inclusive tem um aluno aqui na Antônio Meneghetti Faculdade que vem do projeto, que eu digo também é um filho psíquico que eu tenho. A gente tem alguns resultados positivos com relação também à questão de drogas, né? Pessoas que saíram. Tem uma menina que é um orgulho nosso também, que tinha problemas de droga e depois ela começou a vender bombons na cidade para manter os seus estudos. Enfim, a pessoa, quando ela enxerga também outras vias, outros caminhos que a cultura ajuda, ela larga a sua forma de pensar. Ela acha outras estradas. Sim, e elas foram ensinadas também a pescar o peixe no projeto. Sim, né? Sim. Que legal, e aí elas aplicam na vida delas, muito legal, bacana, parabéns. Obrigada. Bom, tá ótimo o assunto, né, mas nós estamos caminhando para o final do programa. E eu gostaria de te fazer uma pergunta assim, em função do segundo aniversário deste programa, que eu amo fazer, porque também é praticamente um projeto social, né, que leva educação para muitas pessoas e elas dão esse feedback, elas dizem que aprendem muito com o programa. Eu gostaria que o que tu diria para os artistas, que recado tu daria para os artistas, para os apresentadores de televisão, os profissionais da cultura, né, as pessoas que investem na arte,
na educação, independente de gênero. O que tu diria para essas pessoas em função de todo o conteúdo que a gente falou hoje aqui e em função do 2º aniversário? Lígia, em primeiro lugar, só parabenizar, né? Porque Obrigada. teu programa, ele é uma função social. Ele tem o poder de mostrar para as pessoas além daquilo que elas veem no dia a dia, né? Pela riqueza de conteúdo que tu traz aqui, pela diversidade, né? Eu dizia antes, Lígia, você é muito livre, aquilo que você enxerga que tem valor, você traz para cá, né? E isso enriquece também o telespectador, que talvez não teria acesso a muitas coisas de que você dispõe aqui. Então, primeira coisa que eu tenho a dizer é, para os que trabalham com esta arte, estão exercendo a sua própria aptidão. Então, como eu te comentava, primeiro, não é fácil para mim estar aqui sentada e ser entrevistada. Mas tu viu como é simpático? Sim, mas você faz de forma tão natural, porque é seu talento, é seu dom. Então, o que está atrás das câmeras, ele está realizando a sua função social, né, para o meio. Sim. Então ali ele está exercendo seu dom. Também, isso. né, toda. E para os que investem no programa, estão dando aquilo que faz parte, porque também é uma responsabilidade do empreendedor ajudar o seu meio a evoluir. Então, através do teu programa, a gente está munindo a sociedade de cultura, alargando a mente das pessoas. Que bacana, que bom, obrigada pelas palavras. E para encerrar o programa, eu gostaria de saber o que é a arte de fazer o belo para Jussara. Nossa, essa é uma pergunta muito difícil. Porque, enfim, o belo é algo tão belo, né? Mas, enfim, para mim, a arte de fazer o belo é eu poder exercer o meu melhor. O talento que a vida me portou de natureza, aquilo que a vida me constituiu, né? Que não é fácil, mas cada vez que eu o realizo, eu estou fazendo o belo. Que legal, obrigada. Obrigada pela tua colaboração ao programa, será convidada mais vezes pra gente ter esse papo bacana, agora te aprendeu. Eu só tenho a agradecer, né? Obrigada. 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 Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Você pode assistir todos os sábados na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e também nos nossos canais digitais, nas redes sociais do Facebook, YouTube e Instagram. Se você quer ser um apoiador cultural deste programa, envie um e-mail para programalijamarques@gmail.com. Agradeço aos apoiadores culturais e eu espero você nos próximos programas. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização.